Há uma verdade essencial que reside no cerne da experiência humana. Um segredo tão óbvio que foi escondido à vista de todos, camuflado pela religião e pela doutrina ao longo dos séculos. Não é uma filosofia complexa, nem um rito esotérico, mas a simples e implacável lei de causa e efeito operando em seu campo mais íntimo, a consciência. Neville Goddard, o mestre místico de Barbados, não trouxe uma nova fé, mas sim a decodificação dos antigos mistérios, revelando que a sua capacidade de dizer "eu sou" não é apenas uma declaração de existência, mas sim a própria fonte criadora em ação. Você repete essa invocação, essas duas palavras carregadas de poder, incontáveis vezes ao dia. Elas precedem seus medos mais íntimos e suas esperanças mais elevadas. E é nesse uso constante, muitas vezes inconsciente, que reside tanto o drama quanto a glória da sua vida. Quando você afirma "eu sou carente" ou "eu sou sobrecarregado", está usando o mesmo poder que organiza o cosmos para esculpir a limitação na sua realidade. Seu desafio não é adquirir um novo poder, mas sim aprender a operar conscientemente a força que sempre sustentou a sua vida, seja para o bem ou para o mal. A chave decodificada, o poder da identidade assumida. Neville Goddard dedicou sua vida a desvendar as camadas de tradução e manipulação que cobriam as escrituras sagradas. O que ele revelou é um princípio que destrói a necessidade de qualquer mediador externo. O indício, sempre presente, estava no cerne da narrativa de Moisés. Quando, perante a sarça ardente, que simboliza a consciência que arde sem ser consumida, ele questionou a identidade da voz. A resposta foi: "Eu sou o que eu sou." E a instrução subsequente: "Dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós." Note a sutil, mas catastrófica mudança que ocorreu através do tempo. O eu sou presente e ativo foi traduzido e reinterpretado como um ele é, distante, separatista, inatingível. Templos foram erguidos não para celebrar o seu eu sou, mas para suplicar a um ele que precisava ser alcançado através de sacrifícios e rituais. A humanidade foi levada a esquecer que o eu sou não é uma entidade observando de longe, mas a própria consciência através da qual você está processando estas palavras neste instante. Não se trata de uma ideia nova. Os místicos sufis arriscavam a vida ao declarar "eu sou a verdade absoluta." Meister Eckhart, o teólogo visionário, enfrentou a Inquisição por ensinar que o olho com que vemos a Deus é o mesmo olho com que Deus nos vê. Todos eles apontavam para o mesmo segredo perigoso. A consciência que permite a você saber que existe não é um atributo que você possui, é literalmente o que você é. Se o eu sou que você experimenta é a força operativa da fonte, então toda declaração que segue essas duas palavras carrega força criativa. Eu sou ansioso. Não é apenas um pensamento negativo. É um decreto divino que está sendo implementado pela inteligência que coordena trilhões de processos celulares em seu corpo agora. Eu sou endividado. Não é uma observação da realidade, é uma instrução sendo executada pelo poder que sustenta as galáxias para reorganizar circunstâncias financeiras em seu desfavor. Os antigos sabiam disso. Por isso, o nome de Deus era impronunciável no templo. Não por reverência abstrata, mas pelo conhecimento do poder de usar incorretamente o nome Eu Sou. Eles entendiam que pronunciar "eu sou" seguido de qualquer qualificação era invocar o poder criador primordial para manifestar exatamente aquela condição. A história de Abdullah, o guia da imaginação consciente. A prova mais palpável da eficácia desse princípio reside na história pessoal de Goddard com seu mentor, o místico etíope Abdullah. Goddard, jovem e sem recursos, desejava fervorosamente retornar à sua terra natal, Barbados.
Contudo, estava em Nova York, sem meios financeiros para a travessia transatlântica. Abdullah, com firmeza desconcertante, instruiu Goddard: "Você já está em Barbados." Ele não sugeriu visualizações de futuro ou súplicas. A técnica era uma ocupação imaginativa do estado desejado. Todas as noites, ao deitar-se em seu quarto em Nova York, Goddard deveria adormecer sentindo, sensorialmente, que estava em sua cama em Barbados. Não visualizar a viagem, mas habitar imaginativamente o destino. Sentir a familiar aspereza do lençol barbadiano, ouvir os sons noturnos específicos da ilha, respirar o ar tropical denso de sal, sem qualquer ação externa, apenas uma persistente e sensorial ocupação do desejo realizado. Em menos de 3 semanas, uma carta inesperada se materializou, oferecendo uma passagem de primeira classe completamente paga. Foi uma demonstração irrefutável de que o mesmo mecanismo que materializa a preocupação obsessiva, criando exatamente o que se teme, opera com igual precisão quando dirigido conscientemente. O universo não julga, ele reflete. Ele simplesmente se reorganiza para confirmar a definição que você, o eu sou em forma, decretou. Se este ensinamento ressoou com a sua alma e despertou em você a consciência de que é o único artífice da sua experiência, não se esqueça de se inscrever para continuarmos essa jornada de decodificação e descoberta interior juntos. Sua adesão nutre este espaço sagrado. O intervalo silencioso, o portal da manhã. Existe um instante de silêncio profundo que se repete a cada amanhecer e que revela quem você realmente é. Acontece naquele lapso entre o sono profundo e o despertar completo. Naquela fração de segundo, antes de você lembrar seu nome, sua idade, seus problemas ou suas contas, você simplesmente é. Você é pura consciência experimentando a existência. Goddard insistia que este momento é o acesso mais direto à sua natureza divina, antes que o ego, construído por hábitos, medos e memórias, reassuma o controle. Místicos de todas as tradições reconheceram este estado liminar como um portal. Nele, a consciência universal ainda não foi filtrada pela personalidade humana. É o momento em que o eu sou existe sem qualificações. A conversa entre Moisés e a sarça ardente não precisa ser lida como um evento histórico. É um mapa interno do despertar. Moisés representa a mente que questiona sua própria origem. A sarça é a consciência que observa sem ser afetada. Quando a mente pergunta qual é o seu nome, a resposta não vem de fora, mas de dentro. Eu sou o que eu sou. Não é a descrição de um ser fixo, mas a revelação de um estado contínuo de ser existindo em ato. Deus não é algo fora de você. É o próprio existir acontecendo agora, através de você. A narrativa de separação. Você nasceu em pecado, está manchado, precisa de salvação externa. É uma inversão da verdade. Você não caiu da graça divina. Você é a graça divina, experimentando limitação temporária. Não há um abismo real entre você e a fonte. Há um jogo da consciência fingindo-se separada para poder vivenciar a alegria do retorno e da redescoberta. As Upanishads afirmam que a consciência absoluta e a individual são uma única realidade vista de ângulos distintos. O Zen aponta para o rosto original antes de seus pais nascerem, sua identidade além da forma. A Cabala descreve cada alma como uma faísca da chama infinita. No entanto, observe o seu dia. Eu sou exausto. O princípio que move as estrelas assume a forma da fadiga. Eu sou confuso. A inteligência que coordena ecossistemas inteiros veste o traje da dúvida. O autor de toda a experiência assume o papel do impotente. Toda vez que você emprega o nome mais sagrado, eu sou, para moldar a limitação, a realidade, sem julgamento, obedece. A peça teatral, Cristo em você, é a imaginação. A revelação mais transformadora de Goddard não foi sobre Deus como um ser externo,
mas sobre o Cristo. Ele descobriu que Cristo, longe de ser apenas uma figura histórica, representa algo muito mais profundo e imediato, o poder imaginativo operando em todo ser humano. O termo Cristo, do grego Christos, significa o ungido ou o ativado. Nas escrituras originais, ele não aparece como um nome próprio, mas como um estado de consciência. Paulo de Tarso foi explícito. Cristo em vós, a esperança da glória. Não um Cristo distante, mas o Cristo em você, presente, ativo, operando através da faculdade que chamamos imaginação. Orígenes de Alexandria, um dos mais respeitados teólogos do cristianismo primitivo, ensinava que as Escrituras devem ser compreendidas em 3 níveis: o literal, narrativa histórica, o moral, guia ético, e o espiritual, que revela todos os eventos bíblicos como processos psicológicos internos. A transformação da água em vinho. A água representa o estado comum da consciência, sem sabor distintivo. O vinho simboliza o estado elevado, transformador. A frase, eles não têm mais vinho, é o reconhecimento interno de que falta algo essencial. O milagre se manifesta através da ação baseada na assunção de que a transformação já ocorreu. Você não tenta, você assume a nova realidade. A multiplicação dos pães e peixes. Os 5 pães são os 5 sentidos sob comando da imaginação. Os 2 peixes simbolizam a transcendência da dualidade. A multiplicação demonstra como a imaginação, ao assumir o controle sensorial, expande recursos aparentemente limitados. Lázaro vem para fora. Morto por 4 dias, Lázaro representa qualquer situação que pareça absolutamente irrecuperável. O choro de Jesus é o lamento da imaginação humana quando aceita temporariamente a limitação como definitiva. Mas o comando Lázaro vem para fora não é uma súplica, é uma ordem imaginativa que não admite outra possibilidade. O que Goddard propôs é que a imaginação, quando operada com convicção sensorial sustentada, tem primazia causal sobre as circunstâncias externas. O físico quântico descobre que a observação colapsa a probabilidade em realidade. Goddard argumentou que a observação mais poderosa é a imaginativa. A ressurreição, neste quadro interpretativo, não é um evento histórico singular, mas o que ocorre sempre que a imaginação se recusa a aceitar a evidência dos sentidos como veredicto final. Quando o diagnóstico parece definitivo, quando a situação parece irreversível, o Cristo interior pode decretar uma nova realidade, não através de esperança vaga, mas através da ocupação imaginativa total e sustentada do estado onde a limitação foi transcendida. A oração não suplicante, o ensaio sensorial. A verdadeira oração, redescoberta por Goddard, não tem relação com as súplicas repetitivas ensinadas por séculos. Milhões se ajoelharam murmurando pedidos a um Deus que parecia ignorá-los. Mas os textos originais revelam um método que opera com consistência matemática, pois funciona por lei e não por favor arbitrário. Quando o mestre disse, "Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta", ele não prescreveu isolamento físico. O quarto é a sua consciência. A porta fechada é a retirada da atenção do mundo sensorial. E o Pai que vê em secreto é o eu sou operando abaixo do limiar da percepção consciente. A oração autêntica acontece no estado hipnagógico, aquele limiar entre o acordar e o dormir, quando as ondas cerebrais desaceleram e o crítico interior silencia. Neste estado, a barreira entre o consciente e o subconsciente se dissolve. A mente analítica, que insiste no impossível, está offline. A imaginação pode operar sem resistência. O processo específico de Goddard contradiz todos os conselhos convencionais de manifestação. Não há repetição de afirmações vazias. Não há vision board. Não há lista de gratidão. Em vez disso, há a construção meticulosa de uma cena simples que implicaria que o desejo já foi realizado.
Não uma cena do desejo sendo realizado, mas uma que só poderia existir após a realização. Se você busca uma nova oportunidade, não visualize a assinatura do contrato. Construa uma cena posterior, talvez um amigo lhe apertando a mão com calor e dizendo: "Eu sabia que você conseguiria essa posição de liderança." A cena deve ter precisão cirúrgica, curta, não mais do que alguns segundos. Ação. Envolva uma ação, não observação passiva. Sensorial. Inclua elementos específicos, a temperatura do aperto de mão, o timbre e a cadência particular das palavras de felicitação. Cada detalhe sensorial ancora a experiência na realidade imaginativa. Mas o elemento que separa quem manifesta de quem sonha é o desapego total após a impressão. Desapegar não significa esquecer. Significa confiar que no momento em que a cena foi experimentada com realidade sensorial, no estado apropriado, algo irreversível aconteceu nos bastidores da consciência. Sementes foram plantadas. Padrões foram estabelecidos no que os físicos chamam de campo quântico de probabilidade. O erro fatal é tentar descobrir o como. Como o dinheiro virá? Através de quem? Por qual sequência de eventos? Mas questionar o como é admitir que a impressão imaginativa foi incompleta. Se você realmente experimentou a realidade do desejo cumprido, não estaria questionando o processo, estaria descansando na certeza da consumação. Abdullah foi brutalmente instrutivo neste ponto. Quando Goddard retornou ansioso, perguntando quando Barbados aconteceria, Abdullah replicou: "Você já está em Barbados. Não existe quando." Apontar para a realidade física contraditória era inútil. Se você não está em Barbados, você não fez o trabalho. Se você está, não há nada a discutir. A sabedoria é profunda. O momento em que você questiona se funcionou é o momento em que você abandona o estado, regressando ao ponto de partida psicológico e anula a instrução dada ao poder criativo. O peso da responsabilidade. Você é a causa única. A questão que poucos têm a coragem de enfrentar é: se você é realmente o eu, sou operando através da forma humana, por que escolheria experimentar limitação, sofrimento e confusão? Goddard ofereceu uma resposta que desafia o pessimismo existencial. Você não caiu neste mundo, você mergulhou deliberadamente. E há uma razão que só faz sentido vista do ponto de vista da consciência infinita. Imagine ser onipotente. Você pode criar qualquer coisa instantaneamente. Não há resistência. Agora, perceba o problema. Sem resistência, não pode haver superação. Sem a escuridão, a luz não tem significado. Sem a limitação, o poder é apenas potencial não testado. A consciência infinita, paradoxalmente, não pode se conhecer plenamente sem vivenciar o seu oposto. Cada alma humana é a fonte, jogando o jogo cósmico de esquecer para poder vivenciar o lembrar. As escrituras codificaram isto na declaração: "Você está classificado no céu como está na terra, pois esta é apenas uma cópia." O mundo físico é uma projeção tridimensional dos seus padrões de consciência. O despertar não exige a morte física. O despertar acontece quando, ainda no corpo, você reconhece plenamente sua natureza divina e começa a operar conscientemente como eu sou. O jogo muda. Você continua a jogar, mas agora conhece as regras, operando como criador consciente, não como vítima inconsciente. E aqui reside o peso da responsabilidade. Se o seu eu sou é o único poder operativo em sua experiência, então toda circunstância em sua vida, sem exceção, é sua criação. O chefe tirânico é a manifestação do conceito que você nutre sobre autoridade. O parceiro que trai é a expressão materializada das suas crenças sobre confiança e intimidade. A doença persistente é o seu corpo se conformando a conceitos profundamente arraigados sobre si mesmo. Cada pessoa em sua vida está interpretando o papel que você lhes atribui em sua imaginação.
Mude o papel imaginativo, mude a pessoa. Não porque você as controla, mas porque você muda o estado de consciência de onde emerge a sua experiência delas. Goddard relatou um experimento com um colega de trabalho particularmente difícil. Em vez de confrontá-lo, Goddard passou uma semana, todas as noites, revisando imaginativamente cada interação do dia. Ele reescrevia mentalmente as conversas hostis como cordiais e os confrontos como cooperação. Após uma semana, o colega começou a agir exatamente como Goddard havia imaginado, sem qualquer conversa ou mudança externa. O padrão na consciência compartilhada foi alterado. A regra de ouro, fazei aos outros o que quereis que vos façam, ganha aqui um significado totalmente novo. Não é um conselho moral para ganhar recompensa celestial. É uma instrução técnica sobre como a consciência opera. Quando você cultiva conceitos negativos sobre os outros, você está programando a sua própria experiência futura. Quando você celebra genuinamente a prosperidade alheia, você está afirmando que a prosperidade existe no seu mundo de experiência. Não há pensamento privado. Aquela conversa mental no banho, onde você destrói verbalmente alguém que o irritou, você está programando o confronto futuro. Aquela preocupação obsessiva com o fracasso financeiro que você repassa mentalmente, você está escrevendo o roteiro que a realidade irá seguir. O mundo moderno oferece uma prova disto em escala coletiva. Bilhões imaginando as mesmas narraras de medo e colapso e se surpreendendo quando exatamente esses cenários se materializam. Não há profecia. Há apenas a imaginação coletiva criando o que foi intensamente visualizado. A escolha diante de você não é se você vai criar. Você está criando constantemente. A escolha é se você continuará a criar inconscientemente, vítima dos seus próprios padrões de pensamento habituais, ou se assumirá a responsabilidade total como o eu sou que você sempre foi, apenas temporariamente esquecido. O teste final não é entender estas palavras. É o que acontece amanhã, às 7 da manhã. Nesse momento, você voltará aos mesmos padrões mentais que esculpiram sua realidade atual? Ou iniciará a disciplina de operar conscientemente como o eu sou? Goddard não exigia fé, ele exigia experimentação. Escolha algo verificável, construa a cena, entre no estado liminar, experimente até a saturação sensorial e então solte-a completamente. Viva a partir do estado psicológico de posse, não de busca. A tentação será arquivar este conhecimento como mais um conceito espiritual interessante que você coleta, mas nunca aplica. Ou, mais trágico, usar esta revelação para a sofisticação intelectual, enquanto continua a declarar as mesmas limitações, usando o nome sagrado. Eu sou realista, código para comprometido com a limitação. Eu sou cético, usando o poder divino para duvidar do poder divino em si. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Qual novo eu sou você está escolhendo encarnar a partir deste instante? Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado e se une a uma comunidade de criadores conscientes. Juntos, elevamos a vibração da realidade compartilhada.